Fala galerinha, painelzinho da XT660. Esse painel é danado, dá muito problema e é caro, tá? O painel é caro. Conheço duas versões, a versão onde tem esse LED aqui mais saltadinho e depois eu conheço também essa outra versão que tem LED SMD. Não muda só o LED, tá? Muda também os componentes na placa, questão de disposição dos componentes na placa mesmo. Mas vamos lá, eu vou falar aqui do erro que é mais comum e o pessoal acaba condenando muito painel, tá? Pega bastante painel de XT aqui condenado, o pessoal falando que não tem reparo, né? Por conta desse erro, tá? Aqui, ó, esse é o erro E. O E que fica piscando aqui no painel. Vamos fazer ele... Ah, opa, caiu aqui a borrachinha dele. Deixa eu encontrar a borrachinha, tá aqui. Muita gente condena painel por causa desse erro, tá? Ele acontece de duas formas, esse erro. Acontece só piscando o E. Ele acontece piscando o E, marcando o horário certinho e aqui no canto, acendendo 3 LEDs, tá? Alguns testes precisam ser feitos, né? Então, os testes que eu indico que seja feito são: primeiro, a alimentação da placa, tá? Alimentação de 12 volts. Então, essa placa aqui ela é alimentada por 1 terra, um positivo direto de bateria e depois um positivo pós-chave. Essa alimentação passa pelo sistema de tratamento, né? Passa pelos diodos, depois capacitores e por fim vem para um regulador de tensão. Esse regulador de tensão converte os 12 volts para 5 volts, que depois passam do regulador para um capacitor. Na verdade eu vou trocar esse capacitor, esse painel que veio de um outro técnico, tá? A gente precisa trocar esse capacitor aqui. Ele vem para esse capacitor e distribui para toda a parte lógica do painel. Ou seja, então aqui, nesse pequeno caminho aqui, ó, já pode ter muita coisa com problema, tá? Digamos que tem um diodo com problema, já não vai chegar aos 12 volts para fazer a conversão, tá? Se o regulador de 5 volts não estiver funcionando bem, não vai chegar aos 5 volts aonde precisa chegar, que eu já vou mostrar onde é. Então o painel não vai funcionar bem, vai ficar piscando E. Se esse capacitor tiver problema, diodo, enfim, nessa placa aqui tá rompido, ó, tá rompido aqui, ó. Se tiver rompido em algum desses lugares, não vai chegar aos 5 volts onde precisa e o painel vai ter problema. Ou seja, só nesse pedacinho aqui, ó, que é a parte de alimentação do módulo, que ele geralmente é afetado por água, tá? Entra umidade, a gente pode ver esse painel que foi afetado por água. Aqui atrás aqui tem um pontinho de oxidação, aqui tem outro, mas enfim, se pegar água, vai faltar 5 volts e o painel vai aparecer o E, tá? Se algum desses capacitores aqui, ó, estiverem em curto, ele vai ficar presente o E lá no painel, tá? Qualquer um dos capacitores. Para onde vem os 5 volts? Para a parte lógica. Então, esse painel está aparecendo o E porque eu tirei aqui, ó, uma memória que vai aqui para simular o defeito, tá bom? Então, o que é a parte lógica? Processador, SOIC, né? Então, se esse componente aqui não tiver alimentação positiva e aterramento, ele faz piscar o E aqui no painel, tá? No processador tem que ter 5 volts e tem que ter terra. Mesma coisa aqui na SOIC, tá? Aqui na SOIC é onde fica armazenado quilometragem, enfim, algumas informações necessárias para o painel funcionar. Então, faltou 5 volts de terra aqui, ou faltou um ou outro aqui, não funciona, fica piscando E. Mesma coisa para a SOIC. Esse camarada aqui é um cristal, que se chama cristal oscilador. Esse processador, ele depende de uma frequência de trabalho, tá? E essa frequência de trabalho é determinada pelo cristal. Então, se o cristal estiver queimado, ele não vai funcionar bem, ou ele nem funciona, fica piscando E no display. Se algum dos capacitores do cristal estiverem em curto, também não vai funcionar o processador, tá? Se a SOIC, que é um componentezinho quadradinho, pequenininho, que fica aqui, ó, estiver queimada, não vai funcionar bem o painel, vai ficar piscando E, tá? E, por fim, é um defeito que eu tenho visto com muita frequência, tá? Muita frequência mesmo. Às vezes a placa tá perfeita, tá 100% e ainda apresenta esse defeito, tá?
um defeito de arquivo corrompido aqui na SOIC, tá? Então, a moto fica muito tempo parada, o pessoal vai ligar a chave, vai bater na partida, dá aquela engolida no motor de partida e a moto não pega. Ou liga a chave, a moto está com a bateria morta, desmonta a moto para fazer reforma, para fazer pintura, qualquer coisa, fazer um serviço mecânico. Quando monta a moto, conecta a bateria de novo, fica piscando E. Enfim, o que acontece? Essa memória, ela tem alguns dados internos. Esses dados, eles acabam se perdendo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode reconstituir os dados, né? Em alguns casos, a gente ainda tem partes dos dados aqui, então a gente consegue sim fazer com que a moto fique com a mesma quilometragem. Caso a gente não tenha mais os dados, né, sejam quase que inutilizáveis, a gente precisa de informação do próprio cliente, do dono da moto, de qual é a quilometragem, para restaurar os dados e colocar a quilometragem correta. Então, se toda a parte de alimentação, parte lógica, cristal, capacitor, tiver tudo perfeito, nenhuma trilha rompida, ele rompe essa trilha aqui, tiver tudo perfeitinho, a SOIC está boa, não está em curto, então é bem provável que o defeito seja o arquivo da SOIC. Tá? É muito comum, muito. O pessoal condena esse painel, passa o orçamento para o cliente de R$2.000, R$2.500, sendo que o defeito é o arquivo. Tá? Então, caso precise, pode me chamar nos comentários, eu passo no WhatsApp, eu faço a correção desse arquivo. Esse trabalho tem um custo, mas se todo o painel estiver perfeito, né, como eu acabei de falar, claro, são testes avançados, como o cristal precisa ser testado com o osciloscópio, não dá para testar o cristal com um multímetro, né, mas enfim, fez todos os testes, está tudo perfeito, fica piscando o E no painel, tem que fazer a leitura dessa SOIC, ou enviar a SOIC para nós fizemos a leitura dela, fizemos a correção do arquivo, caso ainda tenha os dados de quilometragem, a moto vai ficar com a mesma quilometragem que ela já tinha, caso não tenha, a gente vai ter que colocar a quilometragem mais próxima da última quilometragem dela, né, que o cliente sabe, e aí sim resolver o problema. Tá? Então eu vou dar uma pausadinha no vídeo aqui, eu só vou soldar a memóriazinha, eu vou mostrar para vocês que tudo funciona bem aqui, tá bom? Pronto, memória soldada, tá aqui embaixo, tá? Acabei colocando a partezinha de cima do display. Vou ligar o painelzinho aqui. Liguei o painel, o horário tá marcando. Esse display não tá legal, tá? O certo seria fazer a substituição dele, mas enfim, tá bom? Ligamos ele, marcou a quilometragem certinho, tá? Ele vai aparecer o erro 1, que é o erro de falta de comunicação com injeção eletrônica, tá piscando lá o LEDzinho. É isso aí, pessoal. Eu acredito que o vídeo ficou um pouco extenso, mas eu fui o mais claro possível, né? Então, se você está tentando fazer o reparo em casa, talvez consiga, mas talvez não consiga, né? Pode ser que com um multímetro, verificando continuidade, um ferrinho de solda, já consiga resolver o teu problema, se for uma trilha rompida, alguma coisa assim. Mas, se for um oscilador, um cristal oscilador, você já não vai conseguir testar se não tiver um osciloscópio. Se for uma SOIC, também não vai conseguir fazer o reparo, porque vai precisar de um programador. Enfim, caso precisem, mandem uma mensagem nos comentários, eu respondo, entre em contato e eu faço a correção do arquivo, tá bom?